como a Bíblia Sagrada, como nós a conhecemos hoje, com 66 livros considerados pela Igreja como inspirados por Deus, vieram a ter essa formação, a ter essa compilação. No início da Igreja primitiva, já se utilizava textos para o ambiente de culto, para adorar a Deus, para pregar e ensinar a palavra de Deus. E esses textos, aos poucos, foram considerados inspirados por Deus, e os líderes começaram a discutir de que forma ou que critério se usaria para determinar que esses textos realmente eram textos que vinham de Deus e os que não eram textos que vinham da parte de Deus ou eram inspirados por Deus. As epístolas de Paulo já circulavam no meio da igreja antes mesmo de os pais da igreja ou de a liderança da época da igreja decidir fazer essas normas ou essas regras para se entender quais livros são de fato inspirados por Deus ou não. Então isso significa que a origem desses textos que são considerados canônicos ou sagrados simplesmente é a experiência do povo, a aceitação da comunidade dos fiéis de que esses textos são textos de Deus. Nós cremos que foi um milagre toda essa compilação e esse juntar dos livros sagrados. O Espírito Santo esteve dentro desse processo, coordenando segundo a sua soberania e a sua vontade, para que os livros que nós temos hoje, de Gênesis até Apocalipse, viessem chegar na nossa mão como o livro sagrado de Deus. Os pais da igreja não chancelaram os livros como inspirados por Deus, ou seja, eles não colocaram o selo de inspiração dos livros, considerando eles como inspirados. Pelo contrário, eles sancionaram, ou seja, aceitaram e confirmaram que aqueles livros que estavam em uso, é claro que colocando eles também dentro de um critério, que aqueles livros eram livros que foram soprados por Deus, que tiveram a supervisão do Espírito Santo sobre aquelas vidas para que fosse escrito para a edificação, para a consolação e para a salvação. A Bíblia Sagrada é o registro verbal da revelação especial de Deus. Norman Geisler disse sobre a Bíblia e sobre o seu cânon: os livros da Bíblia não são considerados oriundos de Deus por se haver descoberto neles algum valor. São valiosos porque provieram de Deus, a fonte do bem. O processo de canonização dos livros da Bíblia Sagrada é assim chamado por causa desses critérios exaustivos para a aceitação da inspiração, da infalibilidade, da inerrância das Sagradas Escrituras. Isso está relacionado ao significado da palavra cano, que significa basicamente a vara de medida, significa as regras ou as normas ao qual os livros foram, de fato, colocados, testados e confirmados como livros inspirados por Deus. Os critérios que foram usados para a aceitação dos livros como inspirados por Deus, basicamente são três: o exame do texto sagrado, segundo, o exame do autor sagrado, do escritor do livro inspirado, e o último, a aceitação pela comunidade dos fiéis. No exame do texto sagrado, se considera a harmonização com o todo, se considera a edificação da comunidade por meio da pregação e do ensino desses livros, se esses livros correspondem e confirmam com a doutrina e o fundamento da fé cristã. O exame dos livros, do texto, de sua semântica, de sua exegese, mostra que esses livros, de fato, foram livros direcionados por Deus, porque não ferem nenhum princípio da fé cristã e não contém nenhuma heresia, diferente dos livros apócrifos que nós iremos ver em seguida. No exame do autor sagrado e também pesquisando em suas biografias, os pais da igreja confirmaram os livros como inspirados por também, de fato, terem sido direcionados homens de Deus, homens que foram testemunhas do Senhor Jesus Cristo, homens que no passado, como Moisés, como Davi e como Salomão, foram homens que erraram, homens que assassinaram, homens que cometeram pecados, mas também foram homens que se arrependeram diante de Deus, eram amados por Deus, foram escolhidos por Deus
e foram dadas ordens a eles: escreve no livro. Então o exame do autor sagrado é muito importante para nós entendermos qual é o desenvolver e a desenvoltura daquela pessoa em sua comunhão com Deus. Na Nova Aliança, temos alguns certos problemas, porque era comum anônimos escreverem livros religiosos, livros considerados sagrados por eles, e eles assinarem no nome de outras pessoas, de pessoas conhecidas como os apóstolos. Então daí o problema, em especial para os livros do Novo Testamento, nesse complexo, obra de exame e todos esses critérios serem colocados nesses livros. Vemos aqui o direcionamento do próprio Espírito Santo para que nós tenhamos vários livros hoje considerados santos e esses livros tenham uma harmonia com o contexto remoto das Sagradas Escrituras. Então, era muito comum as pessoas escreverem livros com fantasias, com seus pensamentos, com as suas interpretações e assinar Apóstolo Paulo e assinar Apóstolo João. Mas os critérios estabelecidos pelo cânon, pela regra, pela norma que foram colocadas sobre esses livros, fizeram com que esses livros fossem inseridos, depois de considerados livros que edificam, livros que abençoam o intelectual, o espiritual e que estão em harmonia com a fé cristã. Já na aceitação dos livros pela comunidade dos fiéis, nós temos no Novo Testamento o Senhor Jesus Cristo citando a lei, os profetas e os salmos como livros que testificam dele, mostrando que para a Antiga Aliança e para Israel, os livros estavam mais do que bem definidos, em especial quando o povo volta dos 70 anos do cativeiro da Babilônia e há aquele grande renovo por meio de Zorobabel, Esdras, Neemias, onde a lei do Senhor é escrita, as pessoas se arrependem, voltam para o Senhor, e tendo como últimos livros dos 12, do Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, fechando este cânon do Antigo Testamento, ou fechando este conjunto de livros do Antigo Testamento, teremos agora esse período entre os testamentos, ou período intertestamentário, onde Deus se cala, onde a voz profética se cala. E aí onde acontece mais um movimento em que pessoas começam a escrever há centenas livros que são considerados livros apócrifos, ou livros que estão ocultos à inspiração de Deus, também chamados de deuterocanônicos. Então, falando da comunidade de Israel, os livros eram mais do que bem aceitos. Os Salmos, a Torá, que é a base e o fundamento da fé judaica. E para a Antiga Aliança, os primeiros livros que foram sendo escritos, como 1 aos Tessalonicenses, o Evangelho de Marcos, e assim sucessivamente, chegando até ao clímax, o ápice da escritura e do cânon, que é por volta de 96 depois de Cristo, onde João é arrebatado. O Senhor Jesus aparece para ele e manda que ele escreva as coisas que são e também as coisas que hão de acontecer no livro chamado A Revelação, o livro do Apocalipse. Queremos glorificar a Deus por todo esse processo, pelos critérios que foram colocados, porque ter a Bíblia hoje em mãos é um verdadeiro milagre, porque quando a igreja se desvirtuou mais da presença de Deus, o poder do conhecimento das Sagradas Escrituras estava apenas com a liderança, estava apenas com os líderes. As reuniões eram feitas em uma língua que as pessoas não entendiam, mas as coisas foram acontecendo, a reforma protestante aconteceu, a impressão, a tradução para o alemão, posteriormente para o inglês e para outras línguas das Sagradas Escrituras fizeram com que a Bíblia Sagrada chegasse ao cristão simples, chegasse ao homem do campo. E o conhecimento de Deus passou a libertar as pessoas de algumas prisões. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se passou a haver um renovo sobre a consciência da salvação por meio da fé, da justificação pela paz que nós agora temos com Deus pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto na comunidade de Israel, como na comunidade da Nova Aliança, do Novo Testamento, vários livros circulavam e eram aceitos pelo povo como livros sagrados. E posteriormente, toda essa liderança, em suas reuniões, depois de todos esses critérios e norma, por isso que o nome é cânon, regras, norma, critério, e hoje nós temos
as Sagradas Escrituras, o livro. Já sobre os livros apócrifos, apócrifo significa oculto, não genuíno ou espúrio. Foram livros que foram escritos neste período entre os testamentos e também no início da igreja primitiva. Por terem coisas fantasiosas e por terem interpretações pessoais acerca dos mistérios de Deus e ferindo os princípios judaico-cristãos, esses livros não foram inseridos dentro do cânon das Sagradas Escrituras. Aí você pode me perguntar quantos livros apócrifos existiram? Existiram mais livros apócrifos do que os próprios livros canônicos, por volta de 113 livros, sendo 52 no Antigo Testamento e 61 livros no Novo Testamento. Por volta de 1500 d.C., no período da Reforma Protestante, a Igreja Católica, na cidade de Trento, reuniu os líderes e os pais da igreja para um concílio chamado Concílio contra a Reforma, onde houve várias mudanças, várias adaptações para que se levante contra esse novo intento interno, essa insurreição que surgiu, que é o protestantismo. Com isso, em relação às Sagradas Escrituras, em relação à doutrina, de uma maneira antagônica, ou seja, oposta aos princípios agora reivindicados pela Reforma Protestante, foi inserido dentro da Bíblia Sagrada outros 7 livros, onde esses 7 livros iriam apoiar as suas doutrinas e as suas doutrinas criadas nesse concílio para adaptar os seus pensamentos e manter o modo de governo que até então tinha sido aprimorado, aperfeiçoado e adaptado no meio do povo neste período. Eu tenho aqui uma versão da Bíblia que nós chamamos de Bíblia Católica, que é a Bíblia de Jerusalém. Todo estudante das Sagradas Escrituras, todo amante das Sagradas Escrituras é preciso ter esse exemplar de Bíblia Sagrada, que é a Bíblia de Jerusalém. Os seus estudos são profundos, a sua tradução ela se aproxima muito daquilo que podemos dizer do original e ela facilita muito o entendimento, além dos estudos ser muito profundo e abrir bem a nossa mente. Nesta Bíblia que está aqui em minhas mãos, foram inseridos esses livros no concílio da Contra-Reforma, e foram os livros de Tobias, o livro de Judite, alguns acréscimos no livro de Esté e também no livro de Daniel. Primeiro e segundo Macabeus também foram inseridos nesta Bíblia. Sabedoria, Eclesiástico e não Eclesiastes, mas um livro chamado Eclesiástico, Baruque e os acréscimos de Daniel, como eu já falei. Para nós finalizarmos esse vídeo, eu tenho algo para dizer sobre escritos que não são canônicos. Se até nos tempos contemporâneos a Paulo, Pedro, João, Tiago e os apóstolos, haviam tantos escritos, cerca de 113 livros apócrifos, e esses livros passaram por critérios exaustivos e demorados para serem considerados santos, canônicos ou não, como é que na atualidade pessoas substituem o livro sagrado por inários, por livros de celebridades, deixando de lado a inspirada palavra de Deus, a santa, que é a nossa regra de fé e prática, onde o próprio apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3:16, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja feito perfeitamente habilitado para toda boa obra. Inário de hinos cristãos não são palavras inspiradas como os livros canônicos. Livros de pessoas importantes, de grandes teólogos, irão nos ajudar muito dentro do conhecimento das Sagradas Escrituras. É como se a Bíblia Sagrada fosse o Sol e qualquer outra escritura girasse em torno da Bíblia Sagrada. Ou seja, eles dependem da interpretação ou da teologia bíblica, no princípio em que a Bíblia explica a Bíblia. Um texto das Sagradas Escrituras lança luz sobre um outro texto das Sagradas Escrituras. Então é primordial que nós venhamos colocar
como primeiro e como único na nossa vida, palavra inspirada por Deus, a Santa Sagrada Escritura. Eu finalizo citando Apocalipse, capítulo 1 e versículo 3, que diz que bem-aventurado é aquele que ouve, que lê e que pratica as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Deus abençoe a sua vida. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e compartilhe este vídeo para os seus amigos.